Olá, bom dia e paz, que o amor do Senhor Jesus habite em cada coração. Hoje, pela graça do Senhor Deus, vamos estudar a lição número 3, a organização do sacerdócio de Melquisedeque. Vamos ao texto áureo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. 1 João, capítulo 3, e o verso 2. Então, vemos aqui uma promessa que se cumprirá no futuro. Nós ainda não somos semelhantes a Ele, mas quando Ele vier, seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Então, vamos ao texto, o pensamento central. A organização em si não causa o mal, mas sim o fato de encarar a organização como se fosse tudo e ver a piedade vital como de pouca importância. Ou seja, a organização em si não causa nenhum mal, mas não podemos dar mais valor à organização do que à verdadeira piedade. Então, esse é o verdadeiro sentido de estarmos juntos, organizados, não por apenas uma organização em si, mas para vivermos a verdadeira piedade. Vamos ao domingo, ao primeiro tópico, os principais dons na igreja. Pergunta da letra A. Como devemos tratar uns aos outros, independentemente dos dons que tenhamos? Romanos capítulo 12, o verso 10, diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, vemos aqui em Romanos que, independente dos dons que as pessoas tenham, devemos amar uns aos outros cordialmente com o amor de Cristo Jesus. E a segunda parte da pergunta A diz assim: cite alguns dons que aparecem primeiro. Vamos ao 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 28 ao 30. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, e em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, vemos aqui, em primeiro lugar, apóstolos, e em segundo lugar, profetas, e em terceiro, doutores. E no quarto, milagres, depois dom de curar, socorro, governos, variedades de língua. Então, existem vários dons, e tudo está numa sequência. Primeiro, apóstolos, segundo, profetas, depois vem os milagres, os dons de curar, e assim sucessivamente. Vamos à pergunta da letra B. Explique alguns deveres dos ministros e por que a obra deles não se limita a uma só igreja. Então, eu vou ler, aqui tem vários textos, mas eu vou escolher um texto para a gente ler. Vai ser o texto de João, capítulo 21, e o verso 15 ao 17, que diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Então, vemos aqui que o verdadeiro pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele pediu para que Pedro apacentasse as suas ovelhas. Se Pedro realmente o amava, ele deveria apacentar as suas ovelhas. Então, a gente vê aqui também que o dever dos ministros é apacentar as ovelhas de Jesus.
apacentar as ovelhas, cuidar do rebanho. Ele não pode ficar preso a só uma igreja, mas ele deve cuidar de todas as igrejas, porque todas as igrejas, não digo todas as igrejas todas as denominações, mas as igrejas que tem em várias cidades da reforma. Então, assim, todas as igrejas que tem, por exemplo, em outros estados, outros países, então os pastores devem andar por essas igrejas, ensinando as pessoas o caminho que elas devem andar. E também eles têm os deveres também de escolher outros pastores. Então, assim, os deveres dos ministros é cuidar do rebanho de Cristo e ensinar o caminho que eles devem andar, e também e outras coisas também, como estabelecer presbíteros, ordenar outros pastores e assim sucessivamente. Então, ele não pode, os ministros não podem ficar presos só a uma igreja, mas cuidar de todas as igrejas, porque todas as igrejas estão o rebanho de Cristo, o povo de Deus. Vamos à pergunta da letra C. Quem escolhe os obreiros e no que eles se tornam após serem escolhidos? Então, vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, o verso 16 ao 19 e 23, diz assim: Mas a graça de Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação, e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem. Nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Então, vemos aqui que os obreiros são escolhidos pela igreja e depois eles se tornam cooperadores de Deus e embaixadores de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda um dia feliz na companhia do Senhor Jesus, e que todos fiquem com o Senhor Deus, e voltaremos para continuarmos a nossa lição.